Ô, Tá te Éder, falando. faz sua apresentação bem breve aí pra gente. Então vamos lá, pessoal. Como de costume, né? Vamos começar aí mais uma live de gestão. E como de costume, vamos apresentar aí. Meu nome é o Éder, eu sou zootecnista. Atualmente eu trabalho com assistência técnica e gerencial. Temos alguns clientes, um dos nossos clientes é o Senar Goiás. E no Senar Goiás eu presto serviço com a parte de supervisão de assistência técnica e gerencial. Tem 15 técnicos que eu estou atuando com eles e em torno de 384 propriedades de gado de leite e gado de corte. Estamos aqui hoje para falar de gestão na parte de reprodução. Vai lá, Gustavo, fala você aí. Boa noite, pessoal que tá aí. Meu nome é Gustavo, sou supervisor de assistência técnica e acompanho hoje 350 fazendas, propriedades rurais, né? E 15 técnicos de campo. Sou médico veterinário e presto serviço no Senar aí já há 7 anos. Então, pessoal, hoje desde a semana passada, a gente fez votação e fizemos votação novamente para ver qual que era o melhor tema a ser discutido. E hoje ganhou reprodução. Então, a gente vai falar um pouco sobre reprodução. E já começando, nós estamos aí com o pessoal aí, para sempre introduzir, a gente fala um pouquinho de custo, né, Éder? E pensando em custo, hoje, os dados que nós temos, o custo com reprodução, ou seja, com inseminação, com enchimento de botijão, aqueles materiais, luva, bainha, etc., eles vão ficar ali em torno de 1,57% dos seus custos. Então é muito baixo, é um gasto muito baixo, inseminação artificial, hoje dentro de uma fazenda. Perfeito. E dando continuidade já, Éder, pensando que é um gasto muito baixo e é fundamental, né, você ter esse gasto, pelo todo avanço genético que tem na propriedade, onde que começa a reprodução, para a gente começar já a falar o tema aí. Perfeito, Gustavo. Reprodução começa pela boca, tá? Reprodução começa pela boca pelo seguinte: animal bem alimentado, ele consegue expressar o potencial genético que ele tem. Animal que não está bem alimentado, ele não vai conseguir expressar o potencial genético que ele tem. Nas propriedades que a gente costuma ir no início de trabalho, o pessoal tem o costume de, às vezes, dar muita importância para a reprodução, mas aí, quando ele vai colher os frutos dessa importância que ele dá para a reprodução, que ele compra um sêmen de um touro provado, ele faz toda a parte, né, de escolha de um bom reprodutor, ele não consegue emprenhar a novilha, porque às vezes a novilha não tem score de condição corporal, ela não está apta para poder ter a reprodução, ou às vezes essa bezerra ao nascer, ela não tem condições o suficiente para poder crescer, para poder se desenvolver e estar apta à reprodução mais cedo. Então, nós temos várias outras coisas que têm que ser aliadas à reprodução e que tem um impacto no custo muito alto, né? Que no caso a reprodução, em torno de a nutrição, que seria em torno de 55% do nosso custo, do custo bem ajustado, que precisam ser adotadas para aí sim eu ter o resultado daquilo que eu estou investindo na inseminação artificial. A inseminação artificial, ela atualmente ainda é uma técnica que não é tão difundida hoje. Pelos dados, a última vez que eu olhei, são em torno de 4% dos produtores do Brasil somente que utilizam a inseminação artificial. E é uma baita de uma ferramenta. A gente tem ganhos de produtividade entre uma geração e outra gigantes se a gente fizer uso da inseminação artificial. Tanto que quando a gente vê o pessoal aí fazendo comercialização de animais, um dos fatores que eles utilizam para poder falar bem do seu produto é falar, aquela bezerra lá é filha de vaca de inseminação. Então isso já se torna um diferencial para aquele produto que ele está comercializando. Então, assim, é muito importante, é uma ferramenta desejável que se faça uso, mas temos que falar de todas essas salvaguardas que a gente tem que ter em relação à nutrição para que a gente possa ter o resultado dessa reprodução bem feito e que ele possa estar dando resultados na ponta.
né? Se a gente não investir na nutrição, eu não vou conseguir colher aqueles resultados, os resultados tão bons que a reprodução, a inseminação artificial e outras técnicas reprodutivas podem nos fornecer. O pessoal que mexe com nutrição já deve ter escutado falar essa frase, mas reprodução é um artigo de luxo. Então, eu tenho que, primeiro, fornecer nutrientes para o animal se manter, animais em crescimento, para eles crescerem, para eles produzirem, e depois da produção que vem a reprodução. Então eu tenho que tomar todas essas medidas de fornecer os nutrientes para essas, né, para essas exigências, para aí sim eu conseguir ter nutrientes disponíveis para a reprodução. Então a reprodução é a última coisa que o animal vai se preocupar. Animal recém-parido que não tem uma nutrição adequada, a gente cansa de ver o pessoal falando aí que animais muito produtivos, eles têm dificuldade de emprenhar. Isso não é uma mentira, isso não é uma coisa que não é verdade. Só que, na maioria das vezes, a gente esbarra no fator nutrição. Animais muito produtivos têm uma exigência nutricional muito alta, e se eu não estiver fazendo uma dieta, tá fazendo a nutrição adequadamente, eu não vou conseguir fazer com que esses animais emprenhem na época certa. Era mais ou menos isso aí, senhor Gustavo. O que você tem para poder... Toninho, eu tô aparecendo metade do rosto só para aparecer a logo das empresas. Tem que fazer um merchan aí, tem que fazer uma propaganda. Beleza. Então, Éder, dá um alô aí pro Fausto, tá aí assistindo até, Danilo, Rinaldo, Tomazinho, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito lá, né? João Paulo, nosso supervisor também, Thalita, técnica, o Thales. Rodrigo Diniz, lá de Catalão também, técnico, tá aí também. O André entrou aí. Então, pessoal, para começar um pouquinho de reprodução, o que eu tenho para falar para vocês é sobre... Voltou a chiar, o seu microfone voltou a chiar, viu, Gustavo? É sobre... Aí, agora ficou bom. Então, Éder, o que eu tenho para falar é um pouquinho sobre a inseminação artificial e as vantagens da inseminação artificial, correto? Eu acho que a primeira coisa, quando eu falo em reprodução, eu penso ali na inseminação artificial e na monta natural. A inseminação artificial, nós já sabemos as milhares de vantagens que tem na inseminação artificial. Mas pensando na parte de gestão, o que a inseminação artificial me proporciona? Ela me proporciona os controles necessários que eu preciso quanto à data de cobertura e, consequentemente, ter datas de parto. Isso para o gado de corte. Já para o gado de leite, eu vou ter o quê? Dados de cobertura, dados já para me secar esse animal, porque para me secar esse animal eu preciso ali de 60 dias antes do parto, né? E também vou ter o dia do parto. Então me fornece esses dados. É fundamental que eu tenha esse controle numa propriedade rural quanto a dados de reprodução. E é simples de você coletar. Eu acredito que você vai falar, Gustavo. O Toninho Rivas está perguntando aí o custo em relação à monta natural e à inseminação. Se você for falar mais na frente, fica à vontade. Vou responder agora já para o Toninho. Toninho, é muito barato a inseminação, é igual a gente falou no começo da live, o gasto, já incluindo hormônios, tá, o Rinaldinho? Já incluindo hormônios, ele é de 2% dos seus gastos, então é muito baixo o gasto com reprodução. Pensando que o meu gasto maior sempre é o que? Alimentação. Então é coisas que eu não posso deixar de fazer. Quando eu faço essa conta pegando touro e botijão de sêmen, etc., sempre o botijão vai sair na frente, que o botijão dura aí 10, 15 anos, eu vou só estar reabastecendo ele e comprando as doses de sêmen. Dá para a gente colocar no material de envio uma comparação ali, mostrando o quanto é mais vantajoso a inseminação. Mas pegando o gancho no que o Éder tinha falado, e que é muito importante, e já continuando para o próximo assunto, eu preciso estabelecer metas. Metas dos desempenhos desses animais provenientes da inseminação. Não adianta nada eu inseminar uma vaca, seja ela de leite ou de corte, e depois para esse bezerro que está ali, eu não der condições. A conexão do Gustavo ficou lenta aí, Gustavo.
Então vamos lá. Não adianta nada eu não definir metas para esses animais crescerem, para esses animais se desenvolverem. Que é o que eu acredito que o Gustavo tenha falado aí. Animais, quando eles nascem, né, e para mim poder definir essas metas, eu preciso também ter os dados para poder fazer essas métricas. Então, por exemplo, o animal nasceu. Né, a hora que ele nasceu, a primeira coisa que eu preciso fazer é pesar esse animal. Né? Eu preciso ter o controle individual desse animal para que eu possa ali fazer o controle dele de crescimento e ver se ele está cumprindo realmente as metas que ele precisa cumprir durante a vida dele. Então, por exemplo, ele nasceu, eu vou pesar esse animal e aí, no período de aleitamento, eu vou monitorar o crescimento desse animal mensalmente, tá? Fazendo como? Pesando esse animal e acompanhando se esse animal está tendo um crescimento adequado. Esse crescimento dele vai influenciar tanto na reprodução, tá? Ele vai influenciar na reprodução porque eu preciso desse animal com ganho de peso adequado para que a hora que chegar ali no período reprodutivo ele chegue com o peso adequado na idade certa, tá? Eu vou fechar o vídeo do Gustavo aqui para ver se ele entra de novo e melhora, tá, Gustavo? Se você estiver me escutando, aí você entra de novo, solicita, por favor. Deixa eu tentar pôr o Gustavo aqui de novo. Eu acredito, parece que a conexão dele deve ter dado uma oscilada. Então vamos lá. Então, eu tendo essas métricas, eu vou conseguir ter um resultado muito melhor. Você falou, na hora que você começou a falar ali que você tem que estabelecer metas para aquele animal da inseminação artificial, aí a conexão cortou. E agora voltou o chiado aí. Eu não sei o que você faz aí, que você diminui esse chiado. Parou o chiado aí? Aí, agora parou. Com esse microfone ficou melhor? Perfeito, agora ficou melhor ainda. Beleza, hein? Tá chiando? Não. Então, a gente tem que estabelecer metas, né, Éder? Porque inseminação artificial está implementando genética na propriedade. E genética é o quê? É fenótipo e genótipo. Eu pus o genótipo, que é o quê? Genética, tem que pôr o fenótipo, que é o quê? O ambiente externo. Eu tenho que dar condições para esse animal proveniente da inseminação ele se desenvolver adequadamente. E eu acho que as metas que a gente tem quanto a fêmeas são entrar em produção, ou seja, realizarem o primeiro parto com 24 meses, né? E não adianta ela parir somente com 24 meses, mas ela tem que ter o quê? Condição e estrutura corpórea para poder ser uma grande produtora, aí, seja de leite ou de carne. Então, eu tenho que colocar esse animal ao primeiro parto com 24 meses, beleza? Beleza, mandar um abraço aí pro Fred Ferreira, lá de Rio Quente, lá do FAEG Jovem lá, tá? Eu acredito que pode ser que você fale na frente também, Gustavo. 24 meses é uma meta muito interessante para a gente poder atingir essa meta. Eu também tenho uma outra meta anterior, que é a idade para ela estar apta à reprodução, né? Que seria em torno de 15 meses, seria o ideal ali. Mas para a gente poder saber se ela está apta à reprodução nesses 15 meses também tem um peso. O ideal é que ela tenha aí em torno de 65% do peso adulto dela, tá? Então vamos lá. Se eu tiver um rebanho de Jersey, esse 60% do peso, 65% seria o peso adulto. O rebanho de holandês, a mesma coisa. Então, se eu padronizar na porcentagem, eu posso pegar a média do rebanho e fazer essa conta em cima da média do próprio rebanho. Eu não preciso ficar amarrado em peso de animais de raça pura. Eu posso pegar o próprio rebanho do produtor e fazer isso, e fazer essa métrica, e fazer essa estimativa do que seria, né, a média de peso que esse animal deveria entrar na produção, né, para poder ter a primeira inseminação ou a primeira cobertura aos 15 meses. O Fausto falou aí de um número que seria o peso para ela parir, né? O ideal seria em torno aí de 85% do peso adulto, 85% peso adulto para ela parir.
para que ela tenha aí, para que ela possa ter, durante a primeira lactação, ali, em torno de mais uns 15% de crescimento ainda. Se ela parir abaixo desse peso, nós provavelmente teremos um animal que não conseguirá produzir aquilo que eu fui, né, que eu fui com todo carinho lá, fiz a inseminação, escolhi o touro, às vezes fiz um acasalamento, ela possivelmente não vai conseguir expressar tudo aquilo que eu previ para ela. Então, Certo, Gustavo? o Éder, fica estabelecido aí 65% do peso adulto para fazer a primeira inseminação e 80% para fazer o primeiro parto, tá bom, Fausto? E continuando nessa linha aí de raciocínio, o que é muito importante a gente fazer? Só mandar um abraço aí pro pessoal da Agrofish lá, o Fabrício e o Canidia. Às 8 horas da noite aí tem a live deles, viu, pessoal? Vou falar. E tá pesando constantemente esses animais. Se for de leite, você fazer mensal, se for de corte, pelo menos a cada 2, 3 meses, você está mensurando para ver se você vai atingir a sua meta. Agora, para traçar metas, tem algumas coisas interessantes, né? Eu estou com 36 meses hoje, a minha média de idade é o primeiro parto. Eu não consigo passar ela para 24 tão rapidamente assim também. Envolve genética, envolve muitas coisas. Então, assim, eu sei que o meu ideal é 24 meses. E estou com 36 meses hoje, eu pego a metade dessa lacuna aí como base para mim. Então, para o próximo ano, vamos tentar chegar com a meta de 30 meses a idade do primeiro parto. Depois, para 28, depois até chegar nos 24 meses. Isso vai fazendo um planejamento anual para poder atingir esses objetivos, né? E tem algum número aqui... A palavra-chave que você falou é isso aí, é planejamento. Eu não posso querer sair do que eu estou fazendo hoje para o perfeito, para o ideal, de uma hora para outra. Não, eu tenho que me planejar, estabelecer metas ousadas, que você sair de 36 meses, né, e diminuir para 30 meses, 28 meses, é uma meta muito ousada, porque eu vou diminuir metade daquilo que eu tenho de lacuna entre o ideal e entre o que eu estou fazendo. Mas eu não posso pensar que eu vou sair de 36 para 24 de uma vez. E outra coisa, 24 é o ideal. Não necessariamente eu vou ter propriedades com 24 meses, ou eu posso ter propriedades aí com 24 meses e meio, né? Às vezes até menos, dependendo do rebanho. Às vezes é um rebanho que tem um sangue mais de animais um pouco mais... né, o contrário de tardios, mas precoces. Então pode ser que tenha aí um adiantado um pouquinho, e eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque não é só idade de parto tarde que vai me dar problema, idade de parto muito cedo também pode me dar problema, que esse animal vai parir aí com uma estrutura que não vai conseguir dar suporte para toda a genética que ele tem, ele não vai conseguir produzir aquilo que ele conseguiria. Então, eu tenho que estar ali no limiar daquele indicador nosso de 24 meses, nem muito acima e nem também fazer para baixo. Ô Éder, além dessas métricas de peso, também tem métricas de estatura do animal e outras medidas que a gente acompanha também para poder ver se ela está desenvolvendo adequadamente. Porque às vezes, hoje eu cheguei a alguma fazenda em Rio Verde e as novilhas estavam até dando um ganho de peso esperado ali de 700 gramas ao dia, que é o que a gente espera, né, para atingir esses 24 meses. Porém, estava com a dieta muito energética, então os animais não estavam desenvolvendo ossatura, estavam desenvolvendo somente gordura, ali estava aquela que a gente fala novilhas bolinhas. Elas estavam uma bolinha redondinha ganhando peso, mas era deposição de gordura, né? Não estava tendo um aporte de proteína suficiente para esse animal. E para a gente concluir eu consigo monitorar através do score de condição corporal. Que pode ser uma outra live que a gente tem que falar, né, que a gente pode falar também, incrementar isso aí num outro assunto, que seria cria de fêmeas, mas eu tenho que realmente, dentro dessas métricas, monitorar o score de condição corporal. Isso aí. E pensando para a gente finalizar essa parte de animais jovens, o que a gente tem só para concluir aqui seria a questão de que a novilha ela não atinge a puberdade pela idade. Não é pela idade, pessoal, e sim pelo peso. Então ela atinge a vida reprodutiva de acordo com o peso dela. Ela atingiu determinado peso, ela já
vai começar a toda aquela fase reprodutiva dela. Dando continuidade aí, Éder, o que você tem aí que a gente pode estar anotando, que a gente tem que estar anotando para a gente fazer esse controle reprodutivo? Então, a gente pode estar trabalhando com um caderno, né, que seria o básico do básico, né? A gente pode estar anotando um caderno. Numa live passada, a gente falou sobre aplicativos, né? Nós temos um aplicativo muito bom, que é da Embrapa, que o pessoal tem utilizado bem, que é o aplicativo da roda da reprodução. Tem o quadro da reprodução, né? Então, eu tenho fichas que podem ser feitas, eu posso fazer uma planilha também para poder estar acompanhando esses animais. E o principal, né, o início de tudo, começa através de eu anotar o dia de cobertura, né? Fiz ali a anotação do dia de cobertura para mim poder acompanhar todos os outros estágios da parte de reprodução desse animal. Certo? O que você tem mais para acrescentar aí, Paulo? Beleza. Um abraço aí para o Adson, que é aqui de Tarumã também, é o coordenador regional do Sudoeste do Senar. Um abraço para o Sérgio. Então, o que eu tenho para acrescentar aqui, acho que é só a roda da reprodução. Um abraço pro Thales, lá de Guapó também, viu? O Geocássio, lá de Anápolis também. A roda da reprodução, acho que da Embrapa, ela é muito bacana. Ela veio da Nova Zelândia, né? Ela é uma coisa muito boa de você tá utilizando ali. Eu acho que a roda da reprodução. E acho que é só isso, controlar coberturas, partos, né? E os dias de secagem, que pra gente ter os números, né? Que os números que são assim. Uma coisa muito interessante. De parto. Ô, Gustavo, a sua ligação ela começou a cortar aí, mano. Éder, cortou aí? Tá voltando. Peraí, tá processando aqui o seu. Começou a oscilar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar te colocar. Pessoal, a conexão do Gustavo deu uma pitimbadinha aqui. Deixa eu tentar adicionar ele aqui de novo a chamada. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Então, eu faço as anotações, né? Anoto data de parto, anoto data de inseminação, para poder ter uma previsão de parto, para mim poder fazer a secagem desse animal. O Gustavo, lá no início, falou da secagem que seria em torno de 60 dias antes do parto, tá? Isso me ajuda demais a não ter uma situação que acontece muito em algumas propriedades de leite, que é o animal parir dentro do curral, digamos assim. Ele parir dando leite. Isso impacta muito na próxima lactação desse animal. A gente trabalha, Toninho, em torno de 80% do peso adulto da mãe. Em torno de 80% até no máximo ali 85%. Evitar de estar passando muito disso aí, porque pode ser que a gente tenha algum problema aí do animal estar parindo muito pesado, e aí, se ele tiver com score de condição corporal muito alto, tá? Isso pode ocasionar alguns problemas de parto. A gente tem desde partos distóxicos até animais aí com a produtividade mais alta, tendo problemas metabólicos por conta desse peso mais alto, tá? Deixa eu ver se o Gustavo conseguiu entrar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se o Gustavo conseguiu entrar aqui. Ainda não conseguiu entrar aqui ainda não. Então vamos continuar aqui. Bom, fiz essas anotações, eu tenho condições de calcular alguns indicadores, tá? Cara, 700 gramas, por isso que o Gustavo falou lá, 700 gramas lá na propriedade que ele foi em Rio Verde, os animais estavam muito gordos, né? E outra coisa, 700 gramas, eu tenho que ir controlando, essas 700 gramas virou meio que uma receita de bolo, Fausto, mas eu tenho que ir controlando pelo peso dela, não só pelo ganho de peso. Ganho de peso tem que me dar o peso final ao qual eu estimo que esse animal esteja pronto para reprodução. O ganho de peso tem que estar ligado a isso. Então, por exemplo, se eu pegar aí animais com esses 700 gramas que você está falando, animais pequenos, podem passar. Animais maiores, pode ser que não. Então, eu tenho que ver o peso final.
Esses 700 gramas viram muito receita de bolo que o pessoal põe. Mas, assim, o indicador principal que tem que me nortear não é só o ganho de peso, mas sim o peso final desse animal. O peso que ele estará apto à reprodução, tá? Somando aí pegando essas anotações como referência, eu tenho alguns indicadores que eu posso estar trabalhando, né? Um deles é vacas em lactação pelo total de vacas, que seria a porcentagem de animais dessa propriedade que está dando leite. Esse é um indicador, assim, muito importante, tá? Eu preciso de animais dentro da propriedade que estejam me gerando receita. Se esses animais não estiverem gerando receita, eu vou ter uma dificuldade muito grande de manter a atividade e manter a propriedade. O valor de 83% das vacas dando leite me ajuda muito a ter ali em torno de 13% desses animais secos e depois fazendo a reposição dos animais que vão secando e vão entrando na parte de reprodução. Isso mantém uma produção mais contínua, uma produção mais estável para a minha propriedade. Tá? Me ajuda muito isso aí. Eu posso fazer essa conta dessa forma e aí o pessoal pergunta, mas da onde surgiu esses 83%? Da onde é que vem esses 83% como sendo um indicador interessante para que eu tenha nas propriedades de leite? Se eu pegar um indicador que se chama período de lactação e dividir por outro indicador que se chama intervalo entre partes, que é o que a gente está falando, no caso ali, o período de lactação ideal para uma vaca seria em torno de 10 meses, tá? E o intervalo entre partes seria em torno de 12 meses. Se eu pegar 10 e dividir por 12, eu vou ter ali em torno de 83%, que seria o ideal da quantidade de animais em lactação. Esse é o ideal. Bom, Éder, mas a minha propriedade ela não tem as anotações, eu não dou conta de fazer isso atualmente. Dá para se ter uma estimativa, eu pegar mais ou menos o período de lactação médio do meu rebanho e dividir pelo intervalo de partes médio do meu rebanho. Eu vou ter mais ou menos a média de vacas em lactação que eu tenho dentro da propriedade durante aquele período de um ano ali, do último ano, no período que eu peguei aqueles dados. Isso é um indicador fenomenal. Ele me conta se a propriedade está conseguindo terreno suficiente ou não para poder manter a atividade, tá, pessoal? Continuando aí, um outro indicador seria o total de vacas pelo rebanho. Para gado de corte, então, se eu conseguir 83% de vacas no gado de corte parindo todo ano, seria excelente. Mas a gente não consegue muito perto disso, não. Então, assim, tem alguns trabalhos aí que o pessoal faz aí perto de 60%, 70% desses animais parindo todo ano seria um indicador interessante para a gente poder estar trabalhando. 80% tem que estar muito redondinho, muito arrumado. E aí esses animais que não estão na parte de reprodução, eles acabam indo para a parte de descarte, né? Quando a gente pensa em termos produtivos, se a gente for fazer uma seleção mais efetiva em cima desses animais, tá? Voltando lá para o gado de leite, que é onde a gente tem os números mais... a gente tem uma variabilidade maior de indicadores de números nessa parte de reprodução. Total de vacas pelo total de rebanho, o ideal é que eu tenha em torno de 65% do meu rebanho seja vacas. Voltando no mesmo critério, que é ter mais animais que geram receita do que animais que geram despesa na minha propriedade. Então, se eu tenho ali em torno de 65% de vacas, né, desses 65%, 55%, né, sejam vacas dando leite, isso para mim eu consigo manter as contas da propriedade mais ajustadas, tá? Eu tenho mais da metade dos animais na propriedade, mais animais da propriedade em produção do que animais consumindo. Só consumindo e gerando despesa. O Fausto fez uma observação aí, gado de corte, o interessante é quilos de bezerro por vaca exposta.
Esse é um indicador muito bom também, muito bom. Um indicador que o pessoal anda utilizando, se não me falha a memória, é de 150 quilos de bezerro, se não me falha a memória. Depois eu consulto e coloco no material. Mas se não me falha a memória, é entre 150 e 180 quilos de bezerro por vaca exposta à reprodução. O Fausto está corretíssimo aí. Porque aí eu teria ali em torno de 50% a 60% de bezerros desmamados por vaca exposta. Mas esse indicador por quilo, de quilos de bezerro por vaca exposta à reprodução é muito interessante. Como que eu calculo esse indicador? Eu pego todos os animais que eu desmamei, que eu vendi naquele período, e o período que o pessoal costuma trabalhar no gado de corte, que seria um período de safra ali de de julho a junho do outro ano, seria um ano de safra, né, de bezerro. E aí eu pegaria o valor de quilos desse bezerro, a quantidade de quilos desse bezerro, e dividiria pela quantidade de vacas que foram expostas à reprodução. Elas foram expostas a uma estação de monta, a inseminação artificial. E aí eu teria esse indicador que o Fausto tá comentando aí. É um indicador interessantíssimo, realmente, Fausto. Muito bom de ser lembrado mesmo. Tá? A gente tem aqui o entorno deixa eu só buscar aqui. A gente tem aqui algumas ferramentas que eu posso estar trabalhando, né? Como que eu posso estar melhorando essa parte reprodutiva. A primeira coisa seria melhoria da qualidade de volumoso, né? Eu tenho um volumoso de qualidade para poder estar fornecendo os nutrientes que esse animal precisa, porque ele precisa para sobreviver, produzir e depois reproduzir. Melhorando essa qualidade de volumoso, eu vou conseguir suprir essas exigências. Um gargalo que a gente tem muito forte, a gente comentou isso na live passada, é a questão do volumoso na época da seca. Tá? E o volumoso na época da seca é um gargalo muito grande, porque os animais não têm volumoso, ou às vezes o volumoso é de baixa qualidade, e isso gera, né, perca de peso, gera diminuição de produtividade. Isso consideravelmente vai impactar ali na questão operacional da atividade. Tá? Então, eu preciso estar melhorando a qualidade desse volumoso para poder manter esses animais produzindo, crescendo e, consequentemente, reproduzindo. Melhoria de conforto desses animais. Tá? Animais que passam calor, muito calor, têm problemas reprodutivos. Quando eu dava aula em Arizona, dei aula durante 3 anos na Escola Familiar Agrícola em Arizona, a gente pôde perceber na época que eu estava lá, muitos animais perdendo, não é nem perdendo, tendo abortos, não. Eles tinham reabsorção de feto, depois de confirmada a prenhez, né, depois de feita a inseminação, aliás, desculpa. E aí o que acontecia? Fazia a inseminação, o animal não voltava ao cio, não retornava ao cio, tinha ali mais ou menos a confirmação da prenhez, e aí a oscilação de temperatura durante o dia, né? A gente tinha uma noite muito fria e um dia muito quente, então você tinha uma amplitude térmica muito alta, então você saía de um frio muito intenso para um calor muito intenso, isso fazia com que esses animais tivessem estresse e alguns deles havia reabsorção de feto. Que forma que a gente teve essa observação? Esses animais foram feitos exames clínicos, se descartou qualquer doença reprodutiva, né, que pudesse haver no rebanho, não tinha problema de doença reprodutiva. E aí a única coisa que a nutrição estava excelente, estava tudo certinho, a única coisa que veio a nos dar problema foi a questão da parte de qualidade de local para esses animais, né? A gente conseguir fornecer ali uma melhoria para o conforto. Gustavo, eu passei para eles aqui aqueles indicadores ali dos 83% de animais de vacas em lactação, os 65% do total do rebanho, 55% do total de vacas. Falei para eles que a gente precisa melhorar o volumoso, se você quiser acrescentar alguma coisa nessa questão do volumoso. Eu falei para eles que um grande gargalo que a gente tem, e a gente comentou na live passada, é a questão do volumoso na seca, né? Eu consegui manter a score corporal, consegui manter esse animal produzindo e que ele conseguisse estar apto à reprodução
mesmo a gente estando num período de seca e ele precisando ali de um volumoso de qualidade. Beleza. Então, Éder, eu acho que a gente pegou 5 pilares, né? O primeiro seria a estruturação de rebanho, que você já falou ali, que é 83%, e para mim conseguir isso, eu preciso de intervalo entre partos de 12 meses, né? Correto? Isso, falei para eles daquela conta que a gente faz do período de lactação dividido pelo intervalo de partos, tá? Um abraço aí pro Elton Sinibula do Pará. 10 dividido para 12, 0,83, 83%. E dando continuidade, eu acho que a vaca, a última coisa que ela manda nutrientes é para reprodução. E você falou muito bem no começo da live e falou também, deve ter falado agora, que é fundamental a gente ter uma alimentação de qualidade para essa vaca, para esse animal. Beleza? E dando continuidade aqui sobre conforto, né, Éder? Eu acho que conforto é o que está mais pegando hoje, que mais é falado nas palestras que a gente vai, em tudo que a gente vai. Então é fundamental hoje que a vaca seja resfriada. O que é isso? Dar conforto térmico para o animal. A gente tem inúmeros trabalhos que mostrando que quando você aumenta o índice de temperatura e umidade, você aumenta as perdas embrionárias. Ou seja, eu preciso resfriar. Ainda mais, pensando no leite, é mais importante ainda, até mesmo por causa da genética e da origem que esses animais vieram, que são animais europeus, né? Com maior sangue europeu. Então ali a gente vê... No caso do gado de corte também, Gustavo, essa questão de conforto, ele entra a questão de bem-estar, manejo, né, adequado. Existem alguns trabalhos que o pessoal está fazendo aí, de nível de score de saída de brete e porcentagem de animais prenhes. Então, sim, os animais quando saem do brete com maior tranquilidade, que o manejo está sendo bem feito, que esses animais estão tranquilos, até a porcentagem de animais prenhes ela é maior. Então, sim, além de só resfriado, a gente fornecer um ambiente adequado também, a questão do bem-estar, de a gente fornecer para esses animais um manejo adequado, impacta diretamente também nos resultados que a gente tem da implementação da reprodução de precisão, da reprodução buscando resultados. Então, Éder, conforto eu acho que é o que a gente tem mais proporcionar para o animal, conforto mental e físico, pensando que a gente está num país tropical, o conforto térmico, né? Então a gente tem que fornecer uma sombra para esses animais, seja no pasto ou em sistemas, quando ela estiver confinado, fornecer uma sombra ao fundo, né? Eu acho que isso é fundamental. E investir em sistemas de aspersão e ventilação nas salas de espera e espragados de leite, né? Isso aí dá um impacto muito grande na reprodução. A gente tem visto trabalhos tanto na reprodução quanto na produção, porque uma vaca com estresse térmico, ela cai queda de consumo de matéria seca, ou seja, ela se alimenta menos. Saliva, menor salivação, então o poder tamponante do rumen diminui. Então tem vários problemas que são afetados devido à falta de um conforto térmico para esse animal. Então eu acho que a gente precisa muito do investimento de conforto para esses animais térmicos. Investir tanto nas passagens, colocando sombrites, e também nas salas de espera. Hoje também tem um grande investimento do que o pessoal faz pensando em conforto também, esses freestall, loose housing, que é o compost bar, né? Mas aí não vamos entrar em detalhe muito quanto a isso, não. Dá um conforto muito grande, mas tem que ver a parte também de financeira do negócio, né? Perfeito. Mandar um abraço aí para a Raquel, que é técnica que trabalha aí com a gente, o Gustavo trabalha com ela lá. Um abraço aí para o Joás, tá? Um abraço, senhor Joás. O Rodrigo fez um comentário interessante aí, o Rodrigo Diniz, lá de Catalão. Ele falou que faz esse manejo dos animais mais tranquilos na parte de inseminação e houve um aumento de 4% na taxa de prenhez das vacas calmas. Você vê que é uma coisa interessante, é um técnico que trabalha com a gente, né? O Rodrigo é técnico de gado de corte lá em Catalão, e ele está utilizando isso lá na prática lá, e está percebendo esse impacto positivo na taxa de prenhez desses animais. Que ter esses animais mais tranquilos, um manejo adequado desses animais, isso faz toda a diferença. Ô Éder,
Água, nós já falamos muito, né? Isso é muito importante até para a reprodução. E pensando agora, entrando em sanidade, né? Quais são as doenças reprodutivas? A gente tem inúmeras doenças reprodutivas. E para a maioria a gente tem exame, a gente tem vacina e o produtor não faz ali um calendário adequado. É importante, muito importante que você tenha um calendário, não só de vacinação, mas de como tá fazendo exames frequentes ali no rebanho. Vamos começar aqui para algumas doenças, as mais comuns que a gente vê, que é a brucelose, né? A gente tem vacina ali de 3 a 8 meses, que é a B19, ou a gente tem vacina para E, animais adultos, que é a RB51. A gente tem e além dela ser leptospirose. uma doença, ela, a brucelose, além de ser uma doença que pode acometer os animais, ela também é uma zoonose que pode acometer o ser humano também. Então, você pode estar correndo o risco de não estar controlando, estar fazendo todo o manejo adequado da parte sanitária do seu rebanho e está trazendo um problema para dentro de casa. Então, isso é muito importante realmente. Fazer um calendário profilático, procurar o técnico da sua confiança para que ele possa te ajudar a elaborar esse calendário. Tá? Um abraço aí para o seu Danilo Tomazello, tá? Professor Danilo Tomazello lá de São Luís, colega nosso também, né, da parte de extensão rural, né? Se Deus quiser, aí está iniciando um projeto aí do FIP Paisagens com a gente também na parte de supervisão. Um abraço, viu, Danilo? Então, Éder, a gente tem que estar fazendo exames frequentes no rebanho. E as outras doenças seriam leptospirose e BR-BVD. A gente tem a vacina, tem várias marcas aí no mercado, não vou citar nomes, mas a gente tem as vacinas, né, reprodutivas, que pega leptospirose, BR-BVD, e seria ideal também você estar fazendo ali a cada 6 meses exame de leptospirose em 10% dos animais, para ver como é que está esse controle. A leptospirose é uma doença que tem tratamento e vai ter uma taxa de cura ali dos animais com antibiótico terapia. E brucelose não, brucelose se der tem que descartar o animal. Lembrando que a gente tem um programa nacional de controle e erradicação da brucelose e tuberculose, que quando você se adequa a esse programa, você tem um aumento ali de 2 centavos por litro de leite. Então, antes de adentrar Muito animais da importante. propriedade, fazer exames de brucelose, leptospirose, tuberculose, né? Não é uma doença reprodutiva tuberculose, mas também deve ser feito, né? Então, acho que esse controle da Às vezes sanidade. o pessoal acha que é uma coisa muito que é muito meticuloso e tudo. Não, é uma coisa para poder estar protegendo os seus animais, porque se você traz animais de fora e que já estiverem contaminados, eles possivelmente podem contaminar todo o seu rebanho. Se você usa touro, o seu touro cobre uma vaca que tá contaminada, ele pode sair disseminando esse problema dentro da sua propriedade. Tá? Mandar um abraço aí para o Emanuel, colega aí do FAEG Jovem. Um abraço aí para a Débora, tá? Foi colega minha lá da graduação. Um abraço, viu, Débora? Ô, Éder, passando para outro ponto aqui que é muito importante, eu acho que eu vejo que é o ponto principal da nossa conversa de hoje de reprodução, é a questão do pré-parto dessa vaca. Porque todos os maiores distúrbios que afetam a vaca voltar à ciclicidade, eles acontecem por um período de pré-parto mal feito. O que é isso? É o período de transição. São os 21 dias antes do parto e os 21 dias pós-parto, que é onde que o bezerro está muito grande, tem a diminuição do consumo de matéria seca ali da vaca e vários outros problemas. E logo depois que ela para, ela pode ter retenção de placenta, ela vai entrar em balanço energético negativo, ela vai também pode ter metrite ali logo pós-parto, né? Cetose, se ela para muito gorda. Então a gente tem diversos distúrbios metabólicos que acometem a vaca nesse período de transição. E é fundamental que a E, gente faça que esse pré-parto seja bem feito. Quanto mais bem feito for esse pré-parto, mais rápido essa vaca vai voltar à ciclicidade. O que é ciclicidade? Apresentar estro, que é o cio da vaca, e você vai emprenhar ela mais rápido. Então eu falo algumas coisas que podem ser utilizadas aí nesse pré-parto aí pra gente, Éder. eu posso estar trabalhando a parte de separar esses animais e estar fazendo uma suplementação para eles de concentrado, né, de um concentrado específico para pré-parto. Esse é o ideal. Tem um pessoal que fala aí sobre dieta aniônica, que é muito na moda, mas se eu não tiver condições de poder ter alguns controles, o ideal é que eu não me atenha a esses detalhes tão profundos,
Mas, assim, numa criação, na média que a gente trabalha, se eu conseguir separar esses animais, já começar a fornecer o concentrado para eu conseguir já adaptar a microbiota daquele rumen a um concentrado, já conseguir ali manter o score de condição corporal desse animal adequadamente, né? Então, eu tenho várias coisas que eu vou ter ganhos se eu fizer esse preparo desses animais. Esse preparo que o Gustavo falou aí, em torno de 21 dias, isso não vai impactar tão fortemente no meu orçamento, até porque eu não vou ter um monte de vacas parindo ao mesmo tempo, tá? E vai fazer toda a diferença durante a lactação desse animal. Se esse animal parir no score de condição ideal e já com o rumen adaptado a um concentrado, eu já vou evitar desse animal ter que fazer a adaptação do rumen ali, aquele concentrado, eu vou ter vários ganhos durante o período de lactação desse animal. Éder, outra coisa que a gente tem que ponderar aqui também seria a questão da separação entre vacas e novilhas. É muito importante porque a novilha ela tem uma exigência diferente. Até mesmo pós-parto, ela já entrar em lactação, essa novilha ela deve ser separada das vacas, porque uma novilha de primeira cria ela tem 20% a mais da exigência de mantença. E uma vaca de segunda cria ela tem 10% a mais de exigência de mantença. Só na terceira cria em diante que ela vai ficar normal. Então, essa separação entre novilhas e vacas é muito importante para não ter conflito até mesmo ali na hora do coxo. Um espaço de coxo muito bem adequado nesse pré-parto, que seja de 1 metro. E pensando em quantidade de concentrado, que o Vitor perguntou aí, vai ser ali em torno de 2 quilos, de 1,5 kg até 2,5 kg ali. E é muito importante, Vitor, que você acompanhe o score de condição corporal dela. Igual eu falei, tem distúrbios metabólicos que podem afetar uma vaca que ela pare muito gorda. Uma vaca que pare então, muito seu animal gorda, já ela vai... Uma seu vaca que animal pare já está muito com o score... gorda... Se o animal já está com o score de condição corporal alto, eu também não posso exagerar no concentrado. Se o animal está com score de condição corporal mais baixa, aí eu posso incrementar um pouco mais. Então, isso pode variar também do score de condição corporal. Eu tenho que fazer aquele manejo ali de coxo de acordo com como é que está o score de condição corporal desses animais também, né? O Murilo fez uma pergunta aqui também, Gustavo. Qual é o ideal? Uns falam 21, outros 25, outros 30 dias. Aí, o que acontece? Você pode falar, se você quiser, pode falar. Porque você mencionou os 21 dias. Ô Murilo, se fizer os 21 dias já está de bom tamanho, viu? O difícil é fazer. Eu acho que 21 dias já está ótimo. E ainda tem um porém, né? Tem uns que fazem um pré-parto muito grande. Eu já vi produtor querendo fazer pré-parto de 45 dias ali, mais ou menos. Aí já é exagerado, não tem necessidade disso. Se eu fizer um período de adaptação ali dos 21 dias ali, eu já tenho um incremento de qualidade na lactação desse animal muito bom, muito bom. Eu estava comentando com eles que as anotações, naquela hora que você caiu, que as anotações são muito importantes até para a vaca não parir dentro do curral. Agora, você imagina, se tem lugar que a gente vê que tem vaca parindo dentro do curral, que dirá fazendo 21 dias de pré-parto, né? Isso aí. Éder, pensando um pouquinho aí também de nutrição para essa vaca ali no pré-parto, seria bom se você conseguisse fornecer silagem para esse animal. Acho que é o alimento mais adequado. Ô, Vitor, e duas coisas, você tem que estar controlando essa quantidade de concentrado, porque se uma vaca pare muito gorda, ela vai ter problema de liberação de maior quantidade de corpos cetônicos ali após o parto, vai ter um balanço energético negativo mais intenso. E também a gente vê também muito problema de úbri nessa vaca ali, quando ela pare com um score muito grande. Então, você tem que ir controlando de acordo com o score desses animais a quantidade de concentrado, mas vai ser em torno de 2 quilos. E tem uma sugestão bacana, Éder, que é quando você tem a sala de espera sua é refrigerada, quando for ali por volta do meio-dia, você pode estar fechando esses animais de pré-parto, resfriando esses animais, deixando em torno de meia hora,
com aspersão, ventilação para poder melhorar esse pré-parto. A refrigeração dos animais. A gente já viu estudos que aumenta até 2 litros de leite na lactação por você fazer esse procedimento de trazer o animal para a sala de espera ali, até mesmo antes dele parir. O Carlos de Montevideo está mandando. Carlos, obrigado, Carlos. Mandar um abraço para você. Gustavo, nós estamos chegando aí, faltando uns 5, 6 minutos só para acabar a nossa live. Então vamos lá, tem mais 2 coisas aqui que são muito importantes da gente falar, que são bem exclusivos aí da reprodução, que a gente dificilmente vai ter outra oportunidade de comentar eles, que é a questão da IETF. Eu vou só responder o Silvio aqui. Silvio, eu não vou entrar nessa questão de dieta aniônica e ração normal. Uma outra live que a gente for falar de nutrição, aí a gente fala dela, para poder não alongar muito, que aí a gente vai precisar explicar um pouco mais. Aí a gente não vai ter tempo nessa agora para poder falar. E tem mais 2 assuntos muito importantes. Éder, deixa eu fazer só um resumo para o Silvio aqui, meio minuto. O Silvio, é o seguinte: a dieta aniônica vai fazer com que o pH sanguíneo dê uma baixada, com isso vai fazer com que aumente a liberação de paratormônio. Esse paratormônio tem a função de capturar cálcio dos ossos e passar para a corrente sanguínea. Então, o que você não pode fornecer... Isso. Seria um resumo para você, tá, Silvio? Essa que seria a função de fazer com que a vaca libere esse paratormônio, tá bom? Pode continuar aí. Mas numa live que a gente for falar de nutrição, a gente dá essa pincelada nesse negócio. Então, a questão da IATF é um negócio muito interessante, que é uma prática muito utilizada no gado de corte, que é eu montar uma estação de monta e utilizar essa inseminação artificial em tempo fixo. Que aí eu consigo maximizar assim, a minha mão de obra, eu consigo concentrar os partos desses animais num período do ano que seja mais propício para eu poder ter um bezerro mais forte, um bezerro que tenha mais disponibilidade de leite para esse bezerro mamar, crescer e eu ter mais quilos de bezerro para poder vender, que vai impactar no indicador que a gente comentou lá atrás, enquanto você tinha caído, Gustavo, que é a questão do indicador de quilos de bezerro desmamado por vaca exposta à reprodução, no caso do gado de corte. É muito importante. No caso do gado de leite, tem alguns modelos de produção que utilizam também essa inseminação artificial por tempo fixo. O pessoal da Nova Zelândia mesmo, por exemplo, são exímios utilizadores desse tipo de tecnologia, porque lá na Nova Zelândia eles não têm a possibilidade de estar produzindo leite o ano inteiro. Tem uma época do ano que a maioria das propriedades param de produzir, porque eles produzem leite baseado a pasto, tá? Algumas raras exceções que têm animais presos, estabulados e produzem animais confinados. Então, eles têm que ter os animais parindo num período certo do ano. O animal entrou na reprodução, beleza. Inseminou, pegou prenhez, fica. Inseminou, não emprenhou, tchau. Ele sai da produção e acaba se tornando consumo de carne. Ele vira uma coisa muito boa que se chama churrasco. Ô Éder, faltando 4 minutos aqui para a gente encerrar, a IATF vem com um grande benefício para o gado de corte, porque o gado de corte, em geral, são grandes rebanhos, né? E você fazer essa prática de observação de cio, ela se torna inviável, dependendo do local. Então, isso é uma prática a prática que veio para agregar, né? E para o gado de leite, eu acho que, pensando, a gente tem que pensar na reprodução dessa vaca e tentar ao máximo ver se ela vai conseguir pegar o cio natural. Se não conseguir pegar, estabelecer um limite de dias ali para estar fazendo a IATF nesse animal, né, Éder? O que você acha? Perfeito, é isso mesmo. Porque eu preciso emprenhar esse animal dentro ali dos primeiros 60 a 90 dias. Não pode passar disso. Se eu deixar esse animal passar desses 90 dias dele emprenhar, eu vou ter certos problemas na parte de ter animais parindo em épocas que ou animais atrasando muito esse parto e eu ter que desmamar esse animal às vezes, ou ficar com esse animal muito tempo na lactação para poder tentar ajustar isso. Então, o interessante é que eu consiga fazer com que esse animal emprenhe ali nesses primeiros 60 a 90 dias. Éder, e a gente tem que pensar que a gente tem que olhar também pelo lado reprodutivo, pensando em genética, né? Quando você fica selecionando animais, somente fazendo IATF uma atrás da outra,
pode chegar num certo ponto que você não sabe qual mais é aquele animal que é bom para se reproduzir, né? Então esse é um Isso. outro fator fundamental. Eu começo a perder uma característica que é a prolificidade, né? O animal que consegue se reproduzir de forma natural e com mais efetividade. O que mais que nós tínhamos que falar aí, Gustavo? Eu acho que aquela fazenda que a gente visitava da Nova Zelândia, a gente tinha um protocolo, Éder, de tantos dias não foi natural, vai para o IETF. Ô Éder, eu acho que nosso tempo esgotou, falta 2 minutos, né? Eu quero agradecer a todos por terem participado com as perguntas e tudo mais. Desculpem pela queda aí, que deu uma queda de 10 minutos que eu fiquei fora do ar. E um abraço a todos e até a próxima quinta, tá bom? Pessoal, hoje é dia 14, ontem foi dia 13 de maio. Eu gostaria de mandar um abraço fraternal aos meus colegas zootecnistas, né? Que no dia 13 aí de maio foi o dia do zootecnista. Um abraço para todos os zootecnistas desse país aí que atuam, né, produzindo alimento e conseguindo chegar à mesa do brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos aí para poder tentar passar aí algumas informações para vocês. Eu e o Gustavo, nós estamos ajustando as nossas lives aí, estamos tentando ajustar novos caminhos, né, novos canais, mas veio para ficar. Isso aqui é uma coisa que nós vamos estar dando continuidade nesse projeto. Tá? Um abraço para todo mundo e quinta-feira estamos de volta. E para quem ainda não participa, nós temos um grupo no Telegram, temos um grupo no WhatsApp. Manda um direct para o Gustavo ou para mim que a gente adiciona vocês e a gente consegue estar passando para vocês aí uma informação de qualidade. Um abraço aí para o Leonardo que entrou aí. Um abraço, Leonardo. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Joás, você cumpriu uma parte grande da gente para encerrar. Aquele tchau, obrigado. Tchau, obrigado, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Às 19 horas, viu, Vitor? É sempre às 19, tá? Um abraço. Parabéns a todos os zootecnistas, pessoal. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings.